se você quer assistir uma comédia, mas que ela seja tão profunda que te dê uma base para uma mudança de vida que seja substancial para você? Você achou essa comédia é Clique? Essa comédia é irresistível, é maravilhosa e mostra uma perspectiva de um ser humano que perdeu a noção de que as coisas do dia a dia são importantes. Sabe quando uma pessoa perde a noção de que criar os filhos, de que curtir a própria esposa pode ser o melhor da vida? São coisas simples, mas de repente existem pessoas que têm uma visão tão pessimista que começam a pensar que deve haver alguma coisa muito extraordinária para acontecer e que essas coisinhas não valem nada e começam a desprezar esse dia a dia que pode ser tudo o que nós temos de mais essencial e de mais criativo e de mais maravilhoso quando nós damos valor. Esse homem, Michael, um arquiteto, ele se perdeu em meio à fantasia de que as coisas do dia a dia não eram assim tão fundamentais e importantes, mas que existia alguma coisa além, alguma coisa da ordem do financeiro, daquilo que ele podia ganhar, daquilo que ele podia produzir, que pudesse ser mais importante do que a vivência do dia a dia. E esse filme ele deixa claro que quando você é uma pessoa boa, tudo conspira para que você tenha respostas. E o que aconteceu com esse homem? Ele tinha um coração bom, mas ele estava desvirtuado. Então ele entrou numa loja, foi até o fundo da loja e ali ele encontrou um anjo. Um anjo simboliza o quê? Um mensageiro de coisas maiores. Quando a gente não está percebendo as coisas, de repente aparece um anjo e fala conosco a respeito de alguma coisa. Esse anjo pode vir de várias formas, né? Um amigo seu que te dá um puxão de orelha, alguém que diz, olha, você está indo longe demais, hein? Você está trabalhando muito e não está se importando com a sua família. Enfim, alguém que vem e diz para você, está na hora de você mudar de rota. E muitas vezes nós precisamos sofrer, passar por dificuldades mesmo, para nós entendermos a profundidade dessa mensagem. E foi isso que aconteceu com o Michael. Ele se empolgou porque esse anjo deu para ele um controle. Através desse controle, Michael poderia controlar toda a sua vida. Ele poderia voltar ao passado, ele poderia ir para o futuro, ele poderia fazer o que ele quisesse e inclusive manejar o tempo. Ele poderia fazer com que as coisas fossem mais lentas, mais rápidas, e ele fez uma opção então por pular todos os momentos que ele achava chatinho, sabe? Por exemplo, ele tinha que levar o cachorro para fazer xixi, ele fazia que isso fosse muito rapidinho. A mulher, no momento deles terem relações sexuais, pedia uma massagem, então ele procurava pular essa parte e ir direto para os finalmente, sabe como é que é, né? Então, ele decidiu que ele ia escolher os momentos que eram agradáveis e os outros não eram tanto assim. Os pais dele costumavam jantar na casa deles. Então, o pai tinha um truque que ele fazia com uma moeda. E era chatíssimo para o Michael, porque ele tinha visto aquele truque desde criança e ele sabia exatamente como que o pai fazia o truque. Mas o pai toda vez fazia como se fosse a primeira vez. E o Michael achava aquilo chatíssimo, então ele pulava essa parte. E ele foi cada vez mais pulando partes da sua vida, porque esse filme tem uma metáfora fundamental, que é essa. Quando alguém espera que lá no final do arco-íris tem um pote de ouro, e sabe o que a pessoa encontra? Uma porção de cereais. Então, a maior parte de nós tem feito isso também. A modernidade nos chama a correr atrás do pote de ouro que está onde? Lá no final do arco-íris. E nós esquecemos que a festa da vida, que as coisas realmente importantes da vida acontecem no caminho. A vida já está acontecendo. A alegria da vida não está apenas naquele momento em que eu me formo na faculdade, não está lá. A vida não está apenas naquele momento, ai, que bom quando os meus filhos estiverem grandes, eu vou estar mais feliz, eu vou estar melhor, eu vou estar mais livre. E aí você esquece de aproveitar o primeiro dentinho, cada fralda suja, mas que é o desenvolvimento do seu filho. De repente você diz assim, ah, eu quero logo a minha faculdade terminada, eu não vejo a hora. A gente fala muito assim, né? A gente usa muito essa expressão, eu não vejo a hora. E não curte o processo. O processo já é a vida. Essa é a metáfora desse filme. O pote
de ouro é apenas um pouco de cereal. Porque na verdade o ouro estava pelo meio do caminho, onde nós muitas vezes não conseguimos enxergar. Eu repito, o anjo fala para Michael: essa experiência aconteceu com você porque você precisava dela, porque você é uma pessoa boa. Quando nós somos bons, a vida dá um jeito de nos avisar que nós estamos agilizando muito os processos naquilo que seria simples, mas que é a riqueza da vida. E estamos dando valor demais àquilo que a cultura chama de sucesso. Michael era um arquiteto, ele foi crescendo porque ele pulava direto para as partes em que ele ganhava uma promoção, ele foi correndo nas promoções dele na vida profissional apenas. E ele esqueceu então que a nossa proposta de vida é uma prosperidade completa, seja física, emocional, financeira, espiritual. Michael comia muito doce, ele não cuidava da própria saúde. Fisicamente ele estava degringolando. Emocionalmente ele deixou a família para segundo plano e ele só fazia aquilo com má vontade, tudo que ele fazia para a família era com má vontade, porque ele queria pular direto para o sucesso. Espiritualmente, então, nem se fala, ele estava desconectado até dos mais próximos, quanto mais de toda a vida, né? Então, ele não estava bem, a prosperidade na vida dele não ia bem, nem fisicamente, nem emocionalmente, nem espiritualmente. Ele estava focado muito no lado financeiro, profissional. E é aí que nós degringolamos também no nosso tempo. Quando pegamos todas as fichas da nossa vida, postamos de um lado só e acreditamos que estamos vivendo bem, estamos cegos. Mas porque somos pessoas de bem, que temos uma boa vontade com a vida nos dá um sinal. A vida nos traz um anjo, alguém que nos diz: olha, está na hora de fazer uma parada. Michael chegou ao ponto de não valorizar nada mais na sua vida que era importante. Ele chegou ao ponto de ficar muito obeso. Ele chegou ao ponto de perder tudo na sua vida até que ele morreu. Mas então o filme aponta uma surpresa. Era apenas um sonho, né? Era um devaneio. Não era real. Era um aviso de que se ele continuasse daquela forma, ele ia perder tudo que era mais precioso para ele. Será que também não tem acontecido isso conosco? De perdermos tudo que é mais precioso para nós, por não estarmos percebendo o caminho? Quando Michael acordou daquele sonho, tudo que ele fez foi abraçar a esposa, dizer para ela que ele a amava, abraçar os filhos. Ele estava tão feliz porque nada daquilo era real, que ele começou uma nova vida. Essa é a chance que a vida dá para pessoas boas como eu e você, que estamos um pouquinho às vezes desvirtuados, que perdemos um pouquinho o foco, mas que somos pessoas boas, merecemos uma segunda chance. O que você acha? Esse filme, Clique, aponta para isso. A vida quer nos dar uma segunda chance de viver da forma certa. Vamos lá? Vamos assistir e vamos também compartilhar esse vídeo. Quantas pessoas nós conhecemos que precisam muito dessa mensagem? Compartilhe, também se inscreva no nosso canal e ative o sininho, porque tem muita coisa boa vindo por aí, você não quer perder nada.